Romanos 3 e 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. As pessoas fazem diferença, mas Deus diz, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, o perdão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No capítulo 5, em versículo 1. Romanos 5 e 1. É só questão de uma folha. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso que vamos ler. Nós temos lido hoje a verdadeira revelação de Deus a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito, a respeito de qualquer pessoa neste balneário, nesse estado, nesse país, em todo o mundo. A situação espiritual, aquilo que Deus vê. Vocês, de certo, têm lido, têm ouvido falar do apóstolo Paulo, né? Muitos até adoram ele como um santo. Ele é um santo. Ele está no céu. Mas um dia, meu prezado ouvinte, ele era também um pecador, como eu e você. É bem assim. Até ele disse, o grande apóstolo Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. Muita gente não gosta de pensar que são pecadores, né? Mas é Deus que revela a sua palavra.
Muita gente às vezes nem sabe que tem uma doença, mas de repente faz algum exame e o resultado que o médico dá: olha, você tem tal doença. Ah, mas eu nem sabia. Pois é, eu nem sabia. Eu sempre me lembro, uma época que ajudei nas reuniões em Santa Maria, nós visitávamos um casal. A mulher dele não saía do médico, mas ele não ia no médico. Ele contou uma história. Por que ele não gostava de ir no médico? Um outro casal, amigos, a mulher sempre dizia: fulano vai no médico. Ele já tinha 70 e poucos anos, nunca tinha ido no médico. Mas fulano, tu precisa ir no médico. Eu não sinto nada, não tenho nada que eu fazer no médico. Nunca esqueço disso. Até que enfim, de tanta insistência da esposa, ele foi no médico. Bom, então lá. Mas não tem nada. O médico fez uma bateria de exame e, como ele disse, o médico arrumou um câncer para ele. Achou um câncer onde tinha doença e não sabia. Mas o médico teve que dar o diagnóstico, os exames comprovaram aqui, ó. Né? Então, meus ouvintes, não é para nós ficar indiferente quando o Santo Deus nos dá o nosso diagnóstico do que na realidade nós somos. O apóstolo Paulo era um dos homens mais religiosos daquela época, crente em Deus, tinha a religião dos judeus. E quando ele soube de alguém que falava de um tal de Jesus e a fé em Jesus, ele perseguiu eles e judiou deles. Esse grande apóstolo Paulo, eu disse que muitos adoram ele como um santo, mas ele não gosta disso, nunca gostou disso aí. Não. No livro dos Atos, uma certa vez, alguém quis adorar ele. Ele disse: não. E assim fizeram para com Pedro também. Não, meus ouvintes, o único que é digno da nossa adoração não é este nem aquele, a não ser o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele até disse para a mulher samaritana que Deus, o Pai, procura tais adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, sem nada na frente. Esta é a verdadeira adoração. O Deus Pai procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Quem são esses adoradores que o Deus Pai procura? Pecadores salvos. É isso que faz diferença. Pecadores como eu e você, salvos. Aí sim podemos adorar o Deus vivo e verdadeiro, sem nada mais na frente. Podemos entrar no nosso quarto, podemos nos reunir domingo de manhã para adorar. Mas em primeiro lugar, o pecador precisa ser salvo. Não se esqueça disso. Salvo. Então, Paulo foi salvo um dia e foi escolhido pelo seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para ser um apóstolo dele, o mensageiro dele, o enviado dele. E através da pregação do apóstolo Paulo, ele viu muitas almas salvas, igrejas
pecadores salvos, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele agora podia dizer, somos nós mais excelentes? Nós, os judeus e gentios, somos mais excelentes? Somos melhores do que os outros? Ele disse aqui, de maneira nenhuma. No mundo hoje as pessoas se acham melhor do que as outras. Num certo sentido, temos razão, né? Não matemos, não roubemos, somos trabalhadores. Tem tanta gente aí fazendo horrores. Ouvindo hoje de manhã a notícia, só no sul, nesse feriadão, morreram 41 pessoas. Mais ou menos a metade no trânsito e a outra assassinato. Era um grande pecado comer carne quinta e sexta-feira, mas não era pecado brigar, se embriagar e até matar. Está vendo? A natureza, meu ouvinte, como disse o apóstolo Paulo, somos melhores do que os outros? De maneira nenhuma. Sabe o que a Bíblia ensina a esse respeito, meu ouvinte? Feliz aquela pessoa que reconhece esse fato. Lemos que aquela pessoa é uma pessoa bem-aventurada, porque reconheceu e foi perdoado por Deus. Deus espera pecadores assim, que reconheça e se volte para Ele, buscando, pedindo perdão e salvação. Temos lido hoje da verdadeira situação do pecador. Não importa na gaivota se é o prefeito, se é o padre, se é o pastor, se é o crente tal. Temos que reconhecer o nosso pecado. Quem está falando aqui, há mais de 40 anos em Cachoeirinha, reconheci o meu pecado. Sim, ouvinte, eu não vi esse mundo sendo um santo, não. Um pecador perdido e no caminho do inferno, mas Deus me poupou. E eu tive o privilégio de ouvir a verdade do Evangelho, como vocês estão ouvindo aqui também. O mesmo mensagem. Mas ouvindo que eu era um pecador, não adiantava eu me justificar, querer dizer que não era. Mas é Deus que está falando. Sabe o que esse livro nos diz? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não existe pessoa no mundo, nem criança, que já não mentiu. Mas a natureza humana é de se justificar. Eu não. Foi ele, foi ela. Eu não. Só engano, né? Então, Paulo, inspirado por Deus, diz aqui, como está escrito, já estava escrito lá, bem no início. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O que você acha disso? Né? Quem é que tem razão? É nós ou é Deus? Quem é que precisa? É nós que precisamos de Deus ou Deus que precisa de nós? Não adianta, né? Não adianta. Diz aqui,
eu li um pouquinho como é que é o homem nos seus pecados. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ó. E é incrível de pensar, meus ouvintes, que o primeiro homem que nasceu nesse mundo matou o segundo homem nascido nesse mundo. O Caim matou o irmão Abel, sem nunca dizer para ele nunca viu tal coisa. Mas por que ele fez isso? A natureza rebelde e pecadora que estava lá dentro dele se manifestou. Pois é, para ver. Há muitos anos, no Pasto de Torres, eu ouvi um senhor que ouviu bastante o Evangelho, lamentando que o filho dele foi morto na Barra Velha. Numa festa, num baile. Pois é. Isso é todos os dias, gente. Esse, podemos dizer, são pecados dos grossos, né? Tem pecado que parece mais leve, mas não tem, meu ouvinte. Já temos ouvido aqui que o primeiro pecado não foi roubo, não foi morte, não foi imoralidade. Foi um ato de desobediência. Deus tinha dito que não era para comer daquele fruto. E comeram, pecaram, perderam o direito de morar no jardim do Éden. Não podiam mais ficar ali, na presença de Deus. E o que lemos aqui? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado tem distanciado o homem, a mulher e as crianças de Deus. É como uma parede, uma separação. Esta é a realidade da situação de cada pessoa neste mundo. Esse é um fato. Ah, mas eu sou por isso. Pode ser o que quiser. Pode ser, a natureza não muda em nada. A natureza é aquela mesma. Pode dar banho numa cobra, escovar e perfumar e botar ela só em cima de carpete. É a mesma natureza de cobra, venenosa. Mas a segunda parte do meu pensamento hoje, temos aqui que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. Mas a grande maravilha é que nós aprendemos aqui que o pecador pode ser justificado. O injusto, como eu e você, pode ser justificado. O que é isso? Um injusto ficar justo, justificado. Pensou que contraste, né? Como? Só Deus pode fazer isso no pecador. A religião não pode, o dinheiro, o dízimo não pode, nem batismo, nem ceia do Senhor não pode. Só o Senhor Jesus pode. Escuta o que eu vou ler aqui. Sendo justificados gratuitamente. Olha aí. O injusto pode ser justificado e gratuitamente
pela redenção que há em Cristo Jesus, e lemos aqui, pela fé no seu sangue. Foi para isso que o Senhor Jesus teve que morrer na cruz. O justo sofreu por nós os injustos. Esta é a grande maravilha, meu ouvinte, do Evangelho que Cristo mandou pregar a toda criatura. Diz aqui, justificados pela fé no seu sangue. O que quer dizer o sangue? A morte de Cristo. Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para nos justificar, nos perdoar e nos levar para o céu quando terminar a nossa vida aqui, porque um dia vai terminar. Tem uma família ali em Sombrio, divisa com Araranguá, um casal novo, tem 2 crianças e a mais nova tem 4 anos. Amanhecer para ontem, domingo, foi diagnosticado que a criança está com câncer. Os pais estão apavorados. Só 4 anos. Leucemia. Vai ficar no hospital por 30 dias, isolado, fazendo tratamento, para ver se vão conseguir salvar a criança. Pois é. Mas, meu ouvinte, você pode ser salvo essa noite. Você entrou aqui como eu, sendo um pecador, mas você pode sair daqui um pecador justificado, salvo. Mas o que eu tenho que fazer? Fé no precioso sangue de Cristo. Tudo que precisava ser feito para apagar, para perdoar, para justificar, custou para Cristo a sua morte, a sua vida entregue à morte. Muitos celebraram agora a morte do Senhor Jesus Cristo, Sexta-feira Santa, mas será que compreenderam o porquê da morte de Cristo? Aqueles sofrimentos tão grandes, por quê? E para quê? Por causa de mim e você. Mas só aproveita aqueles que, como pecador, reconhecem a morte de Cristo e o sangue dele derramado foi para a minha salvação. Por causa do meu pecado, o pecador deposita sua fé, ele é justificado. Lemos aqui, sendo, pois, justificados pela fé. Não fala de religião, nem de batismo, nem de pagamento. Lemos ali que é gratuito. Torno a dizer, tudo que precisava ser feito, ser pago, foi pago pelo Filho de Deus. Compreendeu? Então, da minha parte, a sua parte que precisa é aceitar aquele que pagou, aquele que derramou o seu sangue. Ele é digno da minha total confiança. Isso significa, meu ouvinte, um pecador que reconheceu que em si mesmo e tudo mais não tem nada. Pode ter tudo no Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecador passa agora a ter paz com Deus. Aquilo que preocupava antes, que era o pecado, não preocupa mais. Tem paz. Foi reconciliado com Deus. Esta reconciliação só o Filho de Deus pode fazer. Ele é chamado na Bíblia o mediador. O mediador.
aquele que vem da parte de Deus para reconciliar o pecador com Deus. Mas para isso, ele tinha que pagar um preço. E Pedro disse, não foi prata e nem ouro, mas foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, não se esqueça dessa lição. Não há diferença porque todos pecaram. Pode dar 1 milhão de desculpas. Não muda em nada. Mas pode ver o outro lado. Mas por que a morte de Cristo? A morte dele, o sangue derramado, foi para me salvar. Foi por causa do meu pecado. O pecador que deposita fé, a confiança nele, ele é justificado. A Bíblia fala de um povo nesse mundo, um povo justificado. Até ouvimos hoje, né? Em Mateus 25, irão estes para o tormento eterno, os não salvos, mas os justos, os justificados, para a vida eterna. A escolha é com você. Que Deus te ajude. Vamos orar. Outro não há que vos possa salvar, a não ser Jesus, Cristo Jesus, que em sua paz e perdão aceitar, provará do poder de Jesus. Vinde já, vinde todos já, sem tardar, sem tardar. Vinde já, vinde todos já, a Jesus como Salvador. Outro não há que por vós padeceu, a não ser Jesus, Cristo Jesus. Ele por vosso pecado morreu, e seu sangue verteu sobre a cruz. Vinde já, vinde todos já, sem tardar, sem tardar. Vinde já, vinde todos já, a Jesus.